E eu digo, o ministro da Cultura não é nosso chefe. Trabalha para nós, porque se nós não fizéssemos a arte, ele não estaria aí para cuidar do nosso patrimônio, ATT. Ninguém tem que pegar, toca, nigga. Ninguém tem que pegar e dizer assim, não, vou pegar, agora tem audiência com o ministro da Cultura. Você não tem que estranhar, ninguém lá cuida da arte que você fez. Ele trabalha para nós. Preto Show, você tem o meu respeito como fazedor de arte e sobretudo a arte musical. Então pessoal, curtem esse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não subscreveste a página, subscreve a página, porque estás a ver a importância de passarmos a mensagem. Está a chegar, os angolanos estão a despertar, ok? Os angolanos estão a poder falar, porque chega um momento em que nós não podemos nos calar. E essa geração é a geração da mudança. Então o ministro da Cultura e o Ministério da Cultura trabalha para nós. Tem que nos dar atenção, porque se nós pararmos de fazer arte, ele vai cuidar o quê? Que arte é que ele vai cuidar? Não vai cuidar de arte nenhuma. Então, tem que tirar isso da cabeça. Você nem conhece até o ministro da Cultura dos Estados Unidos, não conhece o ministro da Cultura da Tuga, mas aqui obrigatoriamente te exige a conhecer, porque a dificuldade que existe dentro do ministério, nós estamos aqui trabalhando torta à direita, o Ministério da Cultura nem consegue dar um passaporte de serviço. Pessoal, há um despertar da consciência por parte do angolano. Então, nós estamos a ver até que ponto é que, e eu vou dizer aqui, eu me sinto tão feliz, eu me sinto tão alegre ao ouvir as palavras do Preto Show, né, como artista, a meter no lugar, né, estes senhores. Porque há um tempo atrás, né, as pessoas pensavam que o funcionário público, o ministro, o presidente da república é patrão. Não, são empregados. E essa ousadia, vou dizer assim, essa ousadia, nós temos que ter essa ousadia e a coragem de dizer as coisas tal como elas são, ok? E o Preto Show meteu no lugar esse ministro. E vou dizer o seguinte, quando eu fiz o vídeo a falar sobre aquele ex-diretor da UPCA da IPEX, havia ainda alguns vassalos que estavam a achar que não, ele é uma autoridade. Ele não é autoridade nenhuma, o ministro não é autoridade nenhuma. O ministro é um empregado do povo. Ele está ali, ok, para cumprir uma função que lhe foi imposta. E muitas das vezes esses tais ministros, ok, não cumprem com aquilo que lhes é incumbido a fazer. E essas e outras coisas precisam necessariamente de alguém que toma, né, coragem e tempo para dizer: meu senhor ministro, você não é patrão de ninguém, você não produz cultura, você não produz saber. Eu não vou entrar aqui no mérito, né? Pronto, o Preto Show fala da cultura, da música, não fala na cultura de uma maneira muito mais ampla, ou seja, lato sensu, mais estrito sensu. Diz a cultura referindo-se para a sua área, né? Que é a música, pese embora a cultura não se restringe, não se limita única e exclusivamente à música. E aqui uma coisa que precisa ser bem clara, eu já falei isso em off com alguns amigos, já discutimos essas questões relacionadas à cultura. O que é a cultura? O Ministério da Cultura é o ministério mais importante de qualquer país, vou-vos dizer. O Ministério da Cultura é o ministério mais importante de qualquer país. Nem Forças Armadas, não é a saúde urbana, não é a saúde, tudo passa pela cultura. A cultura do café, a cultura da medicina, como os nossos ancestrais se curavam, tudo, a cultura é que vai estudar todo. Não há ciência sem cultura. Não há ciência sem cultura. Se você não tem ciência, você não tem crescimento econômico, não tem desenvolvimento econômico. Então, o desenvolvimento econômico do país passa necessariamente na valorização desse ministério, que é o Ministério da Cultura. Ok? Pese embora o Preto Show fala aqui da cultura no estrito senso, que é ligada à música, que é a área dele. Ele fala como artista e defende a sua área. É legítimo, ok? Não quer dizer que o Preto Show está a dizer que a cultura é sua música. Não, eu sei que o Preto Show é uma pessoa inteligente, é um músico muito inteligente, eu escuto, acompanho muito as suas abordagens, é alguém que tem uma consciência crítica e a maneira como ele fala sobre a questão, sobretudo a área musical, na cultura, o showbiz, ele domina a área dele. Então, velando para o lado artístico da música, ele diz claramente que ele é que faz cultura, ou seja, eu é que faço a produção musical, eu é que faço o showbiz, eu é que meto dinheiro, ok? No país através da cultura. Então o Ministério da Cultura só terá trabalho caso existir artistas, mas
refiro, o artista não é só o músico, o arquiteto, o pintor, ok? O cientista político, tudo isso faz parte da arte. Por isso é que o Ministério da Cultura é o ministério mais importante de qualquer país. Mas nós, e vou dizer mais, não é que até o Preto Show limita-se ou fala da cultura, né, limitando-se à música. O ministério em si, o próprio governo do MPLA, pensa que quando você fala do Ministério da Cultura, está falando de música. Não. O ministério, nós devíamos criar um super Ministério da Cultura. Porque se você não tem... Por exemplo, você tem que saber como é que antigamente, antes de termos, por exemplo, medicina, a medicina chamada medicina convencional, como é que os nossos ancestrais se curavam. Isso quem vai te responder é o Ministério da Cultura. Como é que nós, durante os africanos, né, por exemplo, durante todos os séculos passados, você vai em toda a África, não existia cadeia. Como é que essas pessoas tinham a capacidade de limitar a criminalidade? Ao Ministério da Cultura que vai te dizer qual era a cultura, qual era o método utilizado na era para manter os indivíduos educados, indivíduos não violentos. Não tem cadeia na África não tinha cadeias, ok? Então significa dizer que nós tínhamos um método de conseguir não apenas dominar, não apenas, mas conter a criminalidade. E isso é o Ministério da Cultura. Então, a ciência da segurança, a ciência medicinal, a ciência da música, a ciência da construção civil, ou seja, arquitetura, tudo isso, a pintura, tudo isso trata-se da cultura. Ou seja, se você não tem um Ministério da Cultura, você não tem ciência, você não tem universidade, não existe universidade se você não tem Ministério da Cultura, que faz um acompanhamento. Porque o que é ciência? Ciência é a capacidade que um povo tem de fazer o seu objeto, da sua cultura, objeto de saber, ok? Isto é o conceito. Ciência é isso. Ciência, quando você vai na França, por exemplo, vai numa França, eles vão te dizer o que é que eles comem culturalmente. Você não vai levar lá, por exemplo, a tua quizaca. Não, o francês não se alimenta. Culturalmente, ele não tem, a culinária dele não fala disso. Mas ele vai te falar de um bom croissant, ok? Do vinho. Porque eles têm uma cultura de produção de vinho e são bons nisso. Nós também temos que estudar essa cultura. Por isso que vamos ter a ciência da culinária. Por exemplo, quando vai estudar a ciência da culinária, você vai ter que perguntar ao Ministério da Cultura. Segurança, vai ter que perguntar ao Ministério da Cultura. Saúde, vai ter que perguntar ao Ministério da Cultura. Educação e formação. Que tipo de formação nós iremos dar para responder os anseios daquilo que é a demanda em termos de bens e serviços? Quem vai responder isso é o Ministério da Cultura. Então, ciência, não pode existir ciência neste país. E vou dizer mesmo, culturalmente falando e cientificamente falando, nós somos analfabetos por causa disso, porque não estudamos a nossa cultura. Não estudamos a nossa cultura. Olha que a nossa africanidade só veio depois de nós irmos fora, viajarmos para a França. Eu só consegui ter a minha consciência pan-africana, consegui amar, quer dizer, comecei a amar mais Angola depois de ir para a França, ok? Então, essas e outras coisas é importante que os músicos, e temos que repetir isso sempre. Preto Show e não só Preto Show. Os músicos, mais artistas, fazedores de arte, ok? Não é só os músicos, os artistas e qualquer cidadão deve saber dizer: meu ministro não é meu patrão, presidente da República não é meu chefe. Agora, o que é que acontece? Nós ficamos com medo do ministro da Cultura, porque o ministro vai chegar, tem que se organizar, olha, tem que sentar bem, as cadeiras... Não é nosso chefe. Ok? Ele é um servidor público. Então, tem que lhe dizer isso na cara, porque não, temos que repetir isso várias vezes. Isso vai entrar no subconsciente do angolano e vai entrar no subconsciente desses maquizar que pensam que ainda é patrão do povo. Ok? Então, eu fico muito, muito, muito feliz quando vejo abordagens como essa de artistas. E quando falo artistas, falo de artistas, não só os músicos. Ok? Quero ouvir isso de cientista político, quero ouvir isso de intelectuais, aqueles fazedores de ciência, bater contra a cultura. Então, Preto Show tem o meu respeito, você tem o meu respeito, é necessário e o país, hoje por hoje, o país precisa de pessoas assim. Foi o que eu disse. Durante muito tempo, não é que nós nos calamos, estás a perceber? Mas Deus sabe fazer as coisas no tempo certo. E a nossa geração, ok, de senhores como nós, porque nós já não somos jovens, nós não falhamos, nós conseguimos compreender, conseguimos, mesmo com impasse, mesmo com dificuldades, conseguimos buscar uma maneira de nos cultivarmos, ok, e termos noção daquilo que é nosso por direito. Então,
Senhor Ministro da Cultura, você não é patrão de ninguém, você é empregado. E jamais o empregado vai pedir, ok, respeito ao chefe. O chefe vai lhe dizer, não, se você se sente desrespeitado, vai embora. Okay? Então, quando eu disse ali no senhor que se ele vir aqui, vamos lhe meter no lugar dele, o lugar dele é esse, ele dizer, você está aqui para servir e você vai servir. Se você não quiser servir, você não vai servir ninguém. E que fique bem claro, o ministro é também um assalariado, ele está esperando que ele pague um salário. Não é teu chefe, você é músico, você é um artista, você ganha dinheiro com a arte. Quem te paga é o povo. Por isso é que eu fico muito feliz quando os músicos saem para fora e vão fazer shows fora. Dessa forma, eles não vão precisar mais bajular, vocês não vão conseguir dominar, obrigar os músicos a subirem nos vossos palcos, nos comícios, por exemplo, do partido. Porque o músico vai dizer, não é você que paga o meu cachê, quem paga o meu cachê é o povo. E isso é que é bom, democracia é isso. A democracia é no mercado, o consumidor final. Não é lá um bando de bandidos, de criminosos, que não são ninguém, que querem se fazer de alguma coisa. Vocês não são ninguém. A única coisa que vocês são é mesmo, vocês são empregados do povo. Vocês são nossos empregados. Então, mais uma vez, Preto Show, você tem o meu respeito como fazedor de arte, sobretudo a arte musical. Então, pessoal, curtem esse vídeo. Deixa o seu like, se você ainda não subscreveste a página, subscreve a página, porque estás a ver a importância de passarmos a mensagem. Está a chegar, os angolanos estão a despertar, ok? Os angolanos estão a poder falar, porque chega um momento em que nós não podemos nos calar. E essa geração é a geração da mudança. Então partilhe o máximo esse vídeo. Convide, inscreve-se no canal, ok? Ativa, tocas ali naquele sininho para você subscrever e receber todas as notificações assim que eu enviar ou publicar mais um vídeo. Então, pessoal, muito obrigado, né? Para vocês que estão cada vez mais a apreciar o nosso trabalho. Vamos continuar assim e vou dizer para todos aqueles que já estão inscritos à página, não iremos vos decepcionar, porque aqui é democracia. Eles não vão conseguir comprar a nossa consciência, porque ela foi paga com sangue, ok? Dos nossos ancestrais. Então, estamos juntos, aquele abraço, beijo.